Uma outra informação que vale a pena chamar a atenção das pessoas aqui para que não se equivoquem é acerca desta doação de cotas. Então, por vezes, as pessoas falam assim, mas então é a mesma coisa, né? Doar diretamente os bens para os meus filhos do que doar as cotas da empresa. É a mesma coisa, eu vou ter que pagar imposto sobre a doação igual. Mas isto é um mito, não é verdade, não é a mesma coisa. E aí eu faço questão de explicar. Quando os pais ali pensam em fazer a doação direta dos bens, como uma medida de planejamento sucessório, é verdade que aqueles filhos ficarão livres de um inventário. Isso é verdade. Se eles doarem diretamente os bens, eles não terão mais bens em nome deles, terão apenas a reserva de usufruto. E o direito de usufruto, ele é personalíssimo. Ele se extingue com a morte da pessoa detentora daquele direito. Então, não vai ser preciso inventariar. Ele não tinha mais nada em nome dele, apenas os direitos de usufruto daqueles bens. Ok. Então, tudo bem, aqueles filhos ficarão livres de fazer um inventário. Só que essa medida de planejamento, que é a doação direta dos bens, ela não se mostra uma medida eficaz. Primeiro, porque não vai garantir a você uma economia, tá certo? Comparado ao inventário, não vai economizar, você vai ter que pagar um imposto com a mesma alíquota e sob a mesma base de cálculo que seria devido no inventário. O pior de tudo nesta doação é que os pais ali, eles vão perder a liberdade de disposição sobre o seu patrimônio. Doou, está doado, não pode voltar atrás se no futuro ele desejar ou precisar vender aquele bem, dependerá da assinatura do filho e se casado for, da nora ou do genro. Ok, mas vamos voltar aqui para o mito. Tá, queremos uma medida de planejamento patrimonial sucessório eficaz. E aí, então, temos falado desta solução, que é o planejamento através do sistema de holding. Nele, vamos pegar todos os bens e vamos levar para dentro de uma pessoa jurídica. E aí, na etapa seguinte, que a doutora Cristiane já nos trouxe aqui, na etapa seguinte será feita a doação das cotas sociais para os filhos. O que tem de diferente aqui? Por que é um mito dizer que é igual? Vai acontecer doação também, então é igual. Aqui, essa doação de cotas não vai interferir no seu direito de gestão, administração e controle dos seus bens. Apesar de você ter feito a doação para os seus filhos, você reservará para si o usufruto e esse direito de gestão e administração daquela empresa. E isso já faz toda a diferença. Por quê? É como se nada tivesse acontecido. Se você desejar ou precisar vender algum dos bens, você terá total liberdade para assinar. Vou precisar da assinatura do filho? Não, nem dele, muito menos do cônjuge dele, tá ok? Então, é preservado ali para aqueles patriarcas a liberdade de gestão dos bens e o controle do patrimônio que, de fato, ainda é deles. O que os pais querem quando pensam numa medida dessas de planejamento patrimonial sucessório, naturalmente, é beneficiar os filhos. E tá tudo bem. Hoje, nós estamos a todo momento conscientizando as pessoas do quão ruim é um processo de inventário, o quão caro ele é. E tá tudo bem, então os pais não querem que os filhos passem por isso. Mas daí, comprometer a liberdade deles para gerir o patrimônio que de fato ainda é deles, isso não é legal. E na holding, nós conseguimos preservar essa liberdade. Agora, a todo momento, nós temos um olhar buscando a maior economia tributária possível.
E apesar de acontecer a doação das cotas sociais aqui na holding, e também incidir o mesmo tributo que incidiria na doação direta dos bens, com a mesma alíquota, aqui na holding você ainda consegue se beneficiar com uma economia muito significativa, porque a base de cálculo ela é muito menor. Do que eu estou falando? Quando você faz a doação direta do bem, a base de cálculo para a tributação deste imposto sobre a doação é o valor atual deste bem. Agora, quando você pega o bem e leva para dentro da holding e faz a doação das cotas sociais para os seus filhos, entenda, a lei permite que você traga estes bens para dentro da empresa pelo valor histórico, pelo valor de aquisição lá do passado. Então, esse valor, naturalmente, via de regra, ele é muito menor do que o valor atual. Então, é com base nesse valor, né, do valor histórico, é com base nesse valor que será integralizado o capital social da empresa. Então, hoje eu atendi uma família que, a título de exemplo, tá? 2 imóveis que atualmente somaria ali em torno de 1,5 milhão. Mas o valor histórico destes 2 imóveis, R$150 mil. Então, olha só, se fizermos a doação direta, vamos pagar aqui em São Paulo, a alíquota ainda de 4%, na doação direta dos bens, incidiria esses 4% sobre 1,5 milhão. E lá na holding, sobre os 150 mil. Aí vocês já conseguem enxergar a grande diferença. Então, a doação de cotas sociais não é a mesma coisa que a doação direta dos bens. Mesmo a nível de proteção, bem como de economia. É isso.